Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, vamos iniciar os nossos trabalhos. Declaro aberta esta audiência pública para debater sobre o futuro do curso de Medicina da Universidade de Taubaté, em razão das notícias sobre avaliação insatisfatória e reivindicação dos estudantes da Unital. Compõe a mesa dos trabalhos o diretor do Departamento de Ciências Médicas da Unital, professor Dr. Ricardo Marcitelli, acompanhado também pela professora doutora Ana Paula de Lima Guildo Damasceno, assessora da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de Taubaté. Ainda registramos a presença da professora doutora Ellen Francis Silva, assessora da Reitoria da Universidade de Taubaté. Nessa audiência, acompanharemos os conteúdos apresentados pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos, para que o munícipe que nos acompanha aqui na galeria e no plenário poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos, para fazer usos e perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário, que está disponível aí mesmo, próximas fileiras. Encerrando a exposição principal, a formulação será recolhida, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet, você pode participar, deve participar dessa audiência pública, que vai fazer e pode fazer os seus questionamentos pelo telefone 3625-9501, 3625-9501. Então você pode mandar sua mensagem de WhatsApp com a sua pergunta e será lida aqui nesse momento da audiência para que a gente possa passar para a mesa responder. Para que os trabalhos transcorram de forma organizada, peço que contamos com a compreensão de todos, sem fazer apartes, interrupções, para que os convidados possam fazer suas apresentações. Em seguida, podem fazer os seus questionamentos. Tem tréplica e réplica, né? Neste momento, passa a palavra, então, ao professor, diretor do Departamento de Ciências Médicas, professor Ricardo. Olá, bom dia a todos. Prezado vereador, é uma satisfação poder estar aqui hoje representando a instituição. Já deixo claro que venho não apenas como substituto da magnífica reitora Nara Luiz Peroni Fortes, está num compromisso oficial, mas venho também como médico, como professor, como munícipe, como graduado na instituição, e como um profissional que acredita na formação do médico de qualidade. Então, é uma satisfação poder estar elucidando, né, as dúvidas que eventualmente podem surgir em relação ao fato da nota e o futuro da condução da nossa gestão durante o período que estamos à frente do departamento. Agradeço ao professor. Tem alguma apresentação, professor? Não. Não, né? Não tem. Professora Ana Paula. Bom dia a todos e todas. Com muito prazer que estamos aqui, né, para esclarecer as dúvidas com relação ao curso de Medicina da Universidade de Taubaté. E é isso, temos um prazer de estar aqui. Já estivemos aqui outras vezes para né, somente por a convite para homenagens, né? E hoje estou aqui para responder perguntas, né? Eu vou pedir para a minha assessoria colocar a primeira, acho que a TV Câmara está com os slides, né? Eu vou fazer uma fala ali na tribuna, pedir para a TV Câmara passar os slides.
Bom dia. Bom dia para você que nos acompanha pela TV Câmara novamente, pela internet. Eu vi que tem aluno de medicina aqui também, com certeza, Dudu, seja bem-vinda. Falar um pouquinho sobre a universidade, eu quero só elucidar que parece que a gente tem... o vereador está fazendo um questionamento e ele não conhece. Eu fui de vários conselhos da universidade, fui do conselho de departamento, né? Fui do CONDI, que é o conselho de instituto da Universidade de Taubaté, fui do CONSAD, que é o conselho de administração, fui do CONDEP, conselho de departamento, né? Fui também de outros conselhos da Universidade Superior, então assim, com CEP, também, Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade. Então a gente sabe um pouquinho do que a gente vai falar, porque a gente tem aí fui presidente do Diretório Central de Estudantes, então fui de vários conselhos da universidade, fiz graduação, pós-graduação e mestrado na universidade, conheço um pouquinho a fundo a universidade. Tenho um amor muito grande pela universidade. Eu acho que para nós taubatianos, a Universidade de Taubaté é o maior patrimônio que essa universidade, maior patrimônio que a cidade tem, eu acho, na minha opinião, né? Até porque tive com o Dr. Zé Alves há uns mês e pouco atrás, conversávamos aqui. Taubaté tem uma realidade antes da Universidade de Taubaté, depois ela passa uma outra situação quando ela se torna universidade. Me recordo a época quando a Unital tinha 16 mil alunos, né? Parava-se essa cidade, boa parte da hotelaria e também da parte de locação de imóveis se deu graças ao trabalho da universidade, à presença da universidade aqui, né? O comércio se desenvolveu, você tem um papel muito importante. Então, para você que me acompanha, qual é a maior preocupação que este vereador tem, né? Primeiro, a formação de médicos. Nós temos aí uma grande quantidade a nossa rede é grande, né? Nossa rede, nós temos UPAs, temos UBSs+, temos unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família. Você tem uma grande quantidade de unidades de saúde em Taubaté que são atendidas à nossa população. E parte desses médicos que atuam na nossa rede, quase aí 80% são médicos formados em Taubaté, né? E você tem uma grande quantidade de médicos. Eu tive o privilégio, inclusive, de trabalhar no Estratégia de Saúde da Família, um médico que veio lá de Minas, formado em Minas Gerais. Mas a grande maioria dos médicos que a gente tem na rede é formado na Unital. Então, a minha preocupação, como vereador, como enfermeiro, que sou formado há 16 anos, e tive excelentes professores na universidade, que tenho contatos até hoje, é a formação dos profissionais que vão passar pela universidade. E aí eu vinha, professor, há muito tempo falando nessa tribuna, olha, estou preocupado com os investimentos da universidade fora e não nos departamentos daqui de Taubaté. Fui a Caraguá, não fui em Cruzeiro, mas fui a Caraguá, fui proibido de entrar, inclusive, no campus de Caraguá. Não quis criar caos, porque naquele momento era momento de vestibular, e eu sei que a mídia, muita parte dela, ela vai explorar o que é pior e não vai explorar que é a minha investigação, né? Isso está registrado com ofício, com requerimento, com ações nossas. E lá eu já identificava um problema dos investimentos da Unital em Taubaté. Então nós investimos muito fora para criar uma musculatura que entendo que tem que fazer a expansão universitária, mas o coração da Unital é Taubaté. Não vamos cair no conto do vigário, que não, a joia da coroa é aqui. Tanto que todos os dias esse vereador recebe ligações de pessoas que passaram em Cruzeiro e Caraguá, querem vir para Taubaté. O senhor, como chefe de departamento, deve ouvir isso todo dia, um pedido, né? Porque nós sabemos a formação dos profissionais aqui em Taubaté. Nós conhecemos, inclusive, os profissionais professores que atuam no departamento de medicina são renomados, eles têm clínicas, eles atuam nas clínicas em Taubaté, eles têm uma rede enorme, inclusive atuam no hospital regional, atuam no Agamute, atuam lá em Pinda, atuam em São José dos Campos, são
referência. Não que em Caraguá e Cruzeiro não tem esses profissionais, que uma parte, inclusive, desses professores também atuam nessa rede, mas a grande maioria atua em Taubaté. Até porque a sua carga horária de muitos profissionais é de 20 horas, de 30 horas, outros que trabalham na Unital tem lá 10 horas, só não querem mais que isso, né? Porque são médicos e atuam nas suas clínicas particulares e atuam como profissional, no caso, fora da rede municipal, fora da rede estadual, e atuam para poder, na rede particular. Então, a minha preocupação, isso há 3 anos atrás, eu apontava isso e está registrado. Quando começou essa situação, eu fiz alguns requerimentos à magnífica reitora. Olha, leve em consideração, inclusive tive uma reunião com a reitora, falei, olha, a senhora foi do vestibular da universidade, da antiga Copesa, a senhora foi escolhida por nós, à época, pró-reitor estudantil. Então, parte que a academia que está falando, os alunos, leve em consideração. Por mais que a gente brigue, por mais que a gente discuta, por mais que a gente tenha desavenças, muitas vezes, de pensamento, mas ouça, porque tudo não está errado. Tive uma reclamação dos alunos de medicina que não foram recebidos pela reitora. Falei, olha, aí acendeu o alerta. Inclusive, falei para a reitora à época, ela ficou muito brava comigo, falei, olha, a senhora está pior que a professora Lucila. E falo com autoridade, porque eu passei por reitores, Nivaldo Zoner, Zé Rui. Então, falo com autoridade que conheço a universidade por dentro. Não é uma questão política, é uma questão que eu conheço a universidade por dentro. E aí acendeu um sinal de alerta e fiz vários requerimentos, vários ofícios. Falei, olha, estou preocupado com a medicina em Taubaté, porque pode também vir um boicote, vocês precisam dialogar, porque é aí que a academia é importante, você precisa dialogar com os alunos. Eles podem fazer um boicote, isso pode prejudicar a universidade, eles podem estar reivindicando de uma forma correta, e esta forma correta que eles estão reivindicando é apontando alguns problemas, por exemplo, com determinados professores, né? Porque hoje o salário que se paga para o professor da universidade não é atrativo, professor doutor. Sejamos sinceros aqui. E eu alertava, olha, tem muitos professores aposentando, aí tive o professor Oscar, que vários outros colegas, a gente perdeu o Xenofonte agora há pouco tempo, e aí acendeu mais o sinal de alerta ainda de vários profissionais que estavam aposentando e indo embora, e aí como é que repõe isso com o salário, com a hora-aula que está se pagando? Porque o médico, a hora dele é muito mais cara do que se ele for atuar na academia. Dizia, olha, precisamos criar um mecanismo de valorização desses profissionais. E vou além, o senhor me falou uma coisa aqui nos bastidores, o professor tem 3 filhos, posso contar isso? O professor tem 3 filhos que fazem medicina. A Unital tinha um programa de bolsa que era invejável para os seus funcionários. Era invejável. Lá atrás, na primeira administração da professora Nara, fiz uma crítica ferrenha nessa questão de retirada dessas bolsas da forma que foram feitas. E a forma que está sendo feita agora. Porque para o profissional da Unital era uma grande oportunidade de ter uma bolsa de estudo para o seu filho, porque o salário assim não compensa tanto, a gente sabe disso. E eu falo isso porque eu tenho contato com vários funcionários da universidade que era um grande atrativo para ele. E aonde eu quero chegar com tudo isso? É a valorização, primeiro, dos profissionais da Universidade de Taubaté. Porque isso é uma consequência de estudo. E aí pode colocar a TV Câmara esta manchete. Caiu nesta manchete. Cursos de medicina em São José dos Campos, Taubaté, serão punidos após avaliação ruim no ENAD. E eu falava há 3 anos isso. Então, é porque ele só deseja falar mal. Não, gente, é que eu não sou bancada do amém, eu não tenho essa personalidade. Eu não consigo falar amém para tudo.
Eu não acho que está tudo lindo. No meu gabinete, os meus assessores sabem disso. Eu acelero todo mundo. Porque a gente pode mais, a gente deve mais, a gente está aqui para isso. E eu alertava há 3 anos. Quando saiu a nota, eu falei, me preocupou mais ainda. Porque eu sei, tenho amigos no MEC, esses amigos me alertavam lá atrás, inclusive professor formado aqui também, na Unital. A rede que a gente tem de Diretório Central dos Estudantes, muitos passaram pela academia, e a gente tem muito contato, porque os Jogos Universitários fez com que você tivesse contato, né? Então, muitas pessoas que trabalham em determinados ministérios, a Secretaria de Estado, o Tribunal de Justiça, passaram pela Universidade de Taubaté. A gente criou um mecanismo de contato. Ontem mesmo tive um evento, o Lucas, que foi presidente de diretório lá da arquitetura, estava lá e era um dos arquiteto, falar engenheiro ele vai brigar comigo, arquiteto responsável pela obra que foi feita aqui na Irmandade Misericórdia. Eu falei, nossa, que felicidade. Ele falou, Douglas, todo orgulhoso, foi eu que fiz. Então, várias pessoas que estão no mercado de trabalho são pessoas que a gente tem contato. E ali me alertou, deu um sinal de alerta para mim. Falei, puxa, tem algo errado. E eu sei que não é, quero deixar muito claro aqui nessa minha fala, que não é falta de esforço dos professores, dos funcionários da universidade. Não é, e nem dos alunos. Volto a repetir, é a falta de diálogo. Se lá 3 anos atrás, que esse vereador trouxe a denúncia de Caraguatatuba, que os alunos de medicina nos trouxeram, e que este vereador colocou na mesa, fosse ouvido pela reitoria, nós não estaríamos sofrendo o que nós estamos sofrendo. Então não é, professora Nara, eu gostaria que a senhora pudesse estar aqui para falar que não é pessoal com a senhora, até porque a senhora hoje está num período que vai passar o bastão para uma próxima reitora, um próximo reitor. A Unital continua, esse patrimônio é de Taubaté, não é de um grupo político, não é de uma pessoa só. E a joia da coroa é a medicina, em todos os sentidos, porque uma parte desses alunos alugam apartamento, alugam casas para morar aqui, investem na cidade, os pais investem na faculdade de medicina. Não que os outros cursos não tenham, porque muitos cursos também, muitas pessoas vêm de fora. Mas a joia da coroa da universidade é o curso de medicina. E não sou eu que falo, a própria administração fala. E ela fez a expansão acreditando nas questões econômicas. E eu apoio essas questões econômicas. Só não pode esquecer do Departamento de Medicina de Taubaté. E aí eu tenho ofícios, tenho requerimentos, tenho e-mails. E muitos ofícios respondidos para mim, com todo respeito, muito pela coxa. Eu não estou menosprezando os meus colegas vereadores, mas eu não sou um vereador que não conhece a universidade. Eu conheço a universidade. E defendo a universidade. Mas para defender eu não posso falar amém. E olha que eu já briguei, professora Lucila, pergunte a ela, me colocou para fora da sala dela quando eu a questionei, quando o aluno falou, não falo com... Eu e a Patrícia, que era do curso de psicologia, nos colocou para fora da sala da reitoria porque nós fomos a questionar de uma situação. Testemunha, professor Grandinete, professora Nara, professor Zé Rui. Um dos maiores acordos que o DCE fez à época para a bolsa de estudo foi quando eu fui presidente, que sentamos, dialogamos e saímos de lá. Vai ter aumento de mensalidade? Vai, mas parte desse recurso tem que voltar para o aluno. Porque, professor, eu encontrei uma menina, vou falar a história, mas não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. A menina era uma filha bastarda, que o pai pagava a faculdade, era um médico, e esse senhor veio a falecer. Ele era o mantenedor financeiro daquela menina. E através deste problema, nós criamos lá uma bolsa, que é um seguro universitário. Quando o mantenedor deixasse de pagar por algum motivo, ficou desempregado, ele teria até 6 meses pago pela universidade. Se o mantenedor morresse, o seguro universitário ia cobrir todo o curso. Então foi um dos maiores acordos,
e ampliamos em R$1.300.000 as bolsas de estudos oferecidas à época a professora Nara era pró-reitora estudantil, R$1.300.000 a mais em bolsa de estudo com um acordo com o professor Zé Rui. Então não estou aqui para brincadeira. Eu sei qual a importância que a universidade tem para Taubaté e qual a importância. Inclusive, entra prefeito, sai prefeito, a falta de compromisso desses administradores do Bom Conselho, que na verdade deveriam entregar aquele prédio para a universidade, fazer a sua expansão. É uma vergonha a gente ter uma prefeitura com um puxadinho da Unital. Isso demonstra que os prefeitos que sentam lá não conseguem construir o seu próprio prédio para administrar. Porque a Unital pode ser uma grande parceira da prefeitura, inclusive nessa questão das bolsas de estudo em Taubaté. Nós tivemos uma audiência do CIMUB aqui, inclusive o departamento, o Diretório Acadêmico de Medicina nos enviou um ofício, porque vários colegas pediram para que eles pudessem nos mandar. Nós encaminhamos também para o Ministério Público da questão da bolsa de estudo. Muitos colegas eu estou recebendo pai que não consegue pagar mais a faculdade do filho se não tiver a bolsa de estudo do CIMUB. Olha a importância da bolsa de estudo. Pode colocar tem um outro slide. Aí a nota 2, que é o resultado de tudo isso que eu estou falando aqui, narrando para você. E aí, gentilmente, a gente mudou, e aí como é bom, a gente mudou a data dessa audiência, porque a Unital estava terminando. Olha como se pensa pequeno na universidade. A Unital estava terminando as matrículas de medicina, e por isso que a gente prolongou. Só que não é esse o vereador, é o Fantástico que deu, é o Jornal Nacional que deu, que as faculdades tiveram nota 2. Não foi eu. A gente não tem nem essa cobertura tão grande para dizer que o curso é nota 2. Não foi eu que falei que a Unital teve nota 2 no ENAD. Foi a própria universidade que tirou essa nota. E mais, vou além. O Jornal Nacional deu isso como ênfase. O governo federal falou isso durante 15 dias nas suas redes sociais. O Fantástico fez uma matéria enorme sobre isso. Então não é a nossa audiência pública, Unital, que ia atrapalhar as matrículas da universidade. É a administração de vocês. E não ouvir. E eu vou falar uma coisa muito particular, é difícil a gente receber não. Porque eu me lembro que eu tinha um chefe na Pernambucanas, que ele falou uma vez para mim só, não também, eu era muito jovem, não também é resposta. Eu falava, mas parece. Porque a gente só quer receber o sim, mas o não também é resposta. Então, se contente. E administre esse não, porque o não tem que soar para o cliente como sim. Então você tem que saber administrar. Você tem que saber falar. Quando tiver um produto aqui na loja, você fala, não tem, mas aí você tem que trabalhar com esse não conforme o sim. O que o diretório acadêmico quer é ser ouvido. E ali que está muitas vezes a solução para o problema. Se os alunos, há 3 anos atrás, que trouxeram aqui para a Câmara Municipal, lotaram essa Câmara, reivindicaram melhorias no seu departamento, questões acadêmicas, porque eles estavam vendo que outra cidade, tanto Caraguá quanto Cruzeiro, estavam recebendo investimento, material de primeira, e eles recebendo material não tão de qualidade como que eles merecem. E eu não vou falar o nome, mas alguns professores me procuraram do departamento, também preocupados. Eles, olha, concordo que você falou isso, mandou inclusive o WhatsApp, concordo nesse ponto. Você exagerou um pouquinho nisso, mas nisso você está certo. Então, porque assim, se vem só do aluno, ok, mas aí você tem que começar a filtrar, porque muitas vezes é uma briga pessoal com a reitoria. Não veio de professores do departamento. E aí me preocupou, acendeu uma luz amarela aqui. E eu quero ser parceiro, professor. Eu vi que o senhor é uma pessoa maravilhosa. Graças a Deus que o departamento está na sua mão, por isso que você foi escolhido para ser o chefe do departamento.
e que a gente tenha um diálogo com esses alunos. É o que a gente está pedindo. A gente tem condições de reverter essa nota. E vai reverter. Porque a Unital já passou outros problemas. Mas que a gente ouça. Mas sabe o que é a minha preocupação? Nós vamos entrar agora em eleição de reitoria. Nós vamos entrar em eleição presidencial. Nós vamos entrar em Copa do Mundo. Como é que nós vamos administrar tudo isso? E aí, alunos, vocês que estão aqui, qual é a proposta dos candidatos a reitor? Para uma Unital de agora, de amanhã e depois. A gente tem que ver o planejamento, porque eu fiquei sabendo que as 3 chapas já estão organizadas. Mas eu quero saber quais são os planejamentos dessa chapa, por exemplo, para enfrentar isso. Porque Unital, se vocês não acordarem e perder a joia da coroa, vai ser tudo que vocês fizeram vai ser a pior coisa que vocês... Viu, professora Nara? Tudo que a senhora fez, que eu sei que a senhora fez bastante coisa. Tudo, olha, pelo noticiário, tudo que a senhora fez, quando a medicina tirou nota 2, isso já foi jogado no lixo. Porque foi a pior notícia que a Unital teve nos últimos anos, da administração. Pior notícia. Então é uma coisa muito séria que eu estou falando. E para encerrar, eu quero saber do departamento, que eu sei que o departamento se mexeu, viu, professor? Porque eu já estou sabendo. A organização para sair dessa nota. Porque é uma parceria dos professores, que eu sei que está tendo já, dos alunos, para a gente sair dessa nota. Porque ficou ruim. Como é que o pai vai investir aí em torno, mais ou menos, de 12 a 13 mil reais para o filho dele vir estudar em Taubaté, porque o aluno de medicina não tem condições de trabalhar durante o dia para pagar a sua faculdade, e até porque os programas de bolsa dos alunos da medicina é uma vergonha, né? Eu não sei como é que a gente tem hoje, a gente precisa olhar também com isso. Contei a história aí dessa aluna, graças a Deus, através desse problema dela, a gente criou o seguro universitário, que quando eu saí do DCE, na primeira oportunidade tiraram esse programa, que era um seguro universitário. Fico muito chateado com isso, porque muita coisa que a gente programou, deixou programado, não existe mais. E a professora Nara sabe o quanto que eu trabalhei para isso acontecer. O aluno que perde o pai no decorrer do curso, que paga a faculdade dele, ele não fez uma escolha. A Unital, e se ele tem uma mensalidade paga em dia, a Unital poderia criar um seguro universitário para que ele pudesse terminar a faculdade dele. Essa garota, por exemplo, a mãe se endividou muito para que ela pudesse terminar a faculdade. Porque era uma filha bastarda, até que entrasse essa filha na questão do inventário, e a gente sabe como é que funciona o inventário no Brasil, né? Tem gente que faz, a criança tem 9 anos, quando ela tem 18 que ela vai receber alguma coisa, essa é a verdade. Então a gente precisa criar um mecanismo para manter esses alunos, que eles investiram na universidade, estão investindo na universidade. O que não dá é o diretório acadêmico que está lá todos os dias ouvindo. Professora Nara, não adianta a senhora falar que vai falar com a pró-reitora. Eu vou falar para a senhora em particular. Tem gente que liga no meu gabinete e fala assim: eu não quero falar com o assessor, quero falar com o vereador. Meus assessores já até sabem. Olha, isso aqui não adianta, que a gente vai ter que colocar... E eu tenho uma agenda aberta toda semana, está aqui a minha assessora que sabe disso, que faz a minha agenda, a Gabi, que eu atendo todos os munícipes que querem falar comigo. Não foi a mim que eles votaram? Eles não deram voto nas eleições? Não foram lá, votaram em mim? Então eles têm que falar comigo. Muitas vezes aqui, tem gente que é terapia, vem aqui, bate um papo, a gente conversa um pouco, a pessoa sai feliz daqui. Ou eu vou na casa dela, ou eu vou no bairro que ela manda, pede para eu ir. Porque os alunos votam, os funcionários votam, os professores votam, e na hora de receber, fala com a pró-reitora. Não! A primeira vez mandou com a pró-reitora, não resolveu? Então faz o seguinte, vamos fazer uma agenda com eles, vamos ver o que eles precisam. Porque o chefe de departamento é limitado. Eu sei como é que funciona. E por uma questão de cordialidade, de respeito, de hierarquia, muitas vezes ele é engessado. Então, se não é a caneta da reitora, não funciona.
Porque o chefe de departamento, muitas vezes, ele quer fazer, ele tem vontade de fazer, mas a reitoria fala, está na programação, nós vamos fazer. Aí o pró-reitor de administração fala, faltou dinheiro. Então eu conheço todas as pró-reitorias, sei como é que funciona. Então é preciso ouvir os nossos alunos. Qual é a ação do departamento e da Unital, da reitora? Professora Nara, a senhora sai em junho. Olha a situação que a senhora está deixando a universidade. A senhora sai em junho. Um curso que o vice-presidente do Brasil é formado aqui. Os olhos da Unital precisam se voltar para o curso de medicina neste momento, principalmente a Taubaté. E apoiar o trabalho do professor no departamento para que ele consiga desenvolver tudo o que ele precisa. Tem que dar carta branca. O que o departamento precisar nesse momento para sanar os problemas, porque, professora Nara, os avaliadores do MEC não são os nossos amigos. Eles virão depois das denúncias que tem aí no Brasil, virão com todas as forças aqui e vão enxergar pelo em ovo. Se a senhora acha que os alunos fizeram pouca reclamação, a senhora sabe que a senhora é doutora e vários professores são avaliadores do MEC. E o avaliador do MEC não é de brincadeira, ele vem para realmente colocar a casa em ordem. O avaliador do MEC. O senhor é doutor, o senhor deve saber que o avaliador do MEC vem apontando todos os erros. Primeiro que ele já vem com uma lista. E quais médicos que nós queremos formar? Quais profissionais que nós queremos formar? Certíssimo o MEC. É esse médico que vai atender na UPA, é esse médico que vai atender na UBS, é esse médico que vai atender no Estratégia de Saúde da Família. Então nós não podemos jogar o nosso currículo no lixo. Quais são as ações da universidade para resolver esse problema do ENAD? Você vê que eu não tenho nenhum vereador aqui, eu sei que todo mundo tem uma agenda. Parece um tema que não está inserido na cidade, mas para mim é um dos temas mais importantes que se fala nessa cidade. Porque a Unital tem hoje um orçamento de 200 milhões de reais. Parte desse orçamento é investido nos funcionários, a sua grande maioria, inclusive. Se hoje a gente tem algum problema no curso de medicina, nós vamos ter um problema em fechar. E olha, prefeito, se acontecer alguma coisa com a Unital, todos os funcionários vão para a prefeitura, viu? A responsabilidade financeira da prefeitura. Tem que ser incorporado os funcionários da prefeitura. Então os políticos, com todo respeito, parece que estão cagando e andando para esse tema. Mas, na minha opinião, é um dos temas mais importantes. É a saúde primária, a saúde que está lá no HMUT, a saúde que está no hospital regional, a formação desses profissionais, incentivar para que eles possam continuar, ser acolhidos lá. Eu tive ontem com a professora pró-reitora estudantil, ser acolhido na pró-reitoria estudantil, porque essas pessoas têm problema de família. Criar um programa para que eles possam estar na academia, também ter apoio da universidade. Então é isso que eu estou preocupado. Eu quero saber qual é o planejamento, que a nota está aí, eu avisei 3 anos atrás. E eu tive um contato com uma pessoa que vai vir aqui do MEC, inclusive me parece que a reitora está lá em Brasília. A ordem do Ministério da Educação é não ter dó nem piedade. Ele me disse em alto e bom som: Carbone, não vai passar e não vai autorizar ampliação de vaga, expansão, ou a gente vai cortar mesmo, para disciplinar, porque ele falou assim: olha, se você soubesse, a Unital ainda não é um dos maiores problemas para nós, porque a Unital ainda tem aí umas coisas que ficaram mal resolvidas, que eles estão conversando conosco. Foi uma das primeiras a nos procurar, parabéns à universidade, uma das primeiras a procurar depois que saiu a nota. Mas me disse, falou: olha,
Se a Unital também não se mostrar, mas a Unital tem se mostrado preocupada, porque vocês, alunos, eles vão ouvir também, viu? Não achem que não vão chegar para vocês. Segundo informações, terá um formulário entregue aos alunos para que façam eles uma avaliação também da Unital, para poder concluir os trabalhos aqui em Taubaté. Então, os alunos serão acionados pelo MEC. Então, a boa relação de política de boa vizinhança com vocês é mais do que necessário nesse momento. Porque vocês serão avaliados como que vocês estão olhando a universidade, se as medidas que a universidade está tomando, vocês estão de acordo. Você imagina se numa dessas vocês estão brigados com a reitora e colocam que não está de acordo. Nós estamos lascados. Então vamos falar, vamos conversar. E professor, o senhor terá um soldado aqui, viu? Para ajudá-lo. As boas relações que tem em Brasília, as boas relações que eu tenho com os alunos, que eles me procuram. Eu acho que o senhor é uma pessoa muito querida no departamento e eu espero, desejo sucesso, porque é importante que o senhor proteja o patrimônio dessa cidade. Está nas suas mãos o maior patrimônio de Taubaté, que é o curso de medicina. Não que os outros cursos não sejam importantes, mas nós sabemos o quanto é diferente. O Brasil inteiro já estudou. Tinha um alojamento para fazer vestibular em Taubaté, não sei se o senhor é dessa época. Deve ser. Eu trabalhei nos alojamentos da universidade. Os alojamentos, a gente recebia pais e alunos do Brasil inteiro. E tem lá cartas registradas que eles deixavam os testemunhos, parabenizando, valorizando, apoiando a universidade e o curso de medicina. Então, o senhor tem de mim uma pessoa que terá cada vez mais apoio ao seu trabalho. Mas ouça esses alunos que estão aqui. Eles estão lutando, eles são alunos, lutando para que o seu curso tenha respeito. Eles não estão ganhando R$1 para estar aqui, pelo contrário, os pais estão pagando a faculdade desses alunos. Então, ouça. E muitas vezes a gente sai de reunião frustrado mesmo. É horrível. Eu já fui presidente de DA, presidente de diretório central, mas a gente tem que ir para o enfrentamento para ajudar toda uma academia. Eu acho que é isso que é importante. Mas conte comigo. Muito obrigado. São essas as nossas considerações. Bom, nobre vereador, eu advogo que a mesma paixão que o senhor tem pela Unital, eu também tenho, né? Eu sou um médico pediatra formado aqui na instituição, estou desde 1994, que vim transferido de um curso que eu fui inicialmente aprovado. E quando conheci o curso, já entendi a importância dessa instituição dentro do município. Me graduei aqui, fiz exército no BAVEX, fui militar, né? Tive a oportunidade de fazer uma residência médica num centro importante, mestrado, e quando volto para a instituição prestar concurso público e me tornei um servidor público, assim como o senhor, pude entender um pouco a importância da máquina pública funcionando de forma para a comunidade, né? Então, eu venho à frente desse desafio de estar sempre em contato com os alunos. Hoje são 720 alunos, né? São 101 professores nossos e 143 professores que atribuem aula dentro do departamento. E acho que o alinhamento hoje presente dentro do departamento é um só. É tornar o curso de medicina ao patamar que sempre estivemos, né? Eu reconheço que nas avaliações todas a gente tem uma trajetória histórica desde 2007, né? Sempre um curso avaliado como 3 e inclusive já nota 4. E entendo o momento, né, que estamos passando, porque essa questão do ENAMED surgiu como desafio para todos os cursos, né? Então, acho que é uma reescrita
da forma de entender o ensino médico no Brasil, né? Uma formação mais generalista, mais ampla no cenário prático da atenção primária à saúde, que eu sou absolutamente apaixonado. Na universidade eu dou aula de saúde pública e passo a entender melhor a importância das políticas de saúde, os programas de saúde, e fazer os alunos entenderem e vivenciar isso tão desejado no ambiente prático, né? Sou apaixonado particularmente por projetos de extensão, onde o aluno vá a ambiente, a universidade fora dos muros, né? Até aquilo que em pauta a gente pode considerar que o diagnóstico precoce, o contato com a comunidade, fazer frente ao tamanho que a universidade tem. Então, eu advogo do mesmo princípio e não fujo da minha responsabilidade, professor. Então, eu, como gestor do campus, tenho um contato próximo da instituição e sinto assim, um olhar carinhoso para o departamento, sinto investimento de forma proporcional, né? Acredito que a nota, essa é uma opinião pessoal minha, ela não traduz a qualidade do nosso curso, né? Poderia até pautar a respeito do exame, como foi feita a nota da proficiência, mas entenda, nobre vereador, quando os critérios que eram anteriormente adotados, o nosso curso, pela mesma prova de avaliação, teve 69% de proficiência. Então, éramos quase que um 3-4, né? E quando foram mutados os critérios estatísticos, caímos para 56,3%. Então, a nota, hoje, ela é um símbolo, não posso fugir do compromisso, até porque é uma norma instituída por um órgão importante, que é o MEC, é o INEP, são todos os colegiados que estudam, né, a graduação, mas entenda que foi muito sensível a situação, né, da gente, no dia 12 de dezembro, ter visto o nosso curso com a nota 3, isso foi publicado, inclusive, no site oficial, e depois, quando mudou a nota do critério, foi então atribuída uma nota 2. É lógico que assim, isso não desmerece, né, e nem torna isso algo que possa funcionar como qualquer tipo de desculpa que for para não reconhecer. Entendo que quando você está numa situação de repente ser exposto, é um momento importante de reflexão, e eu acredito que esse momento é um momento de virada de chave, né? Mas virada de chave no sentido de que reconhecer exatamente o que o senhor falou. Quando você vai numa UPA, vai numa UBS, você chega lá, você não quer saber se o aluno... Você quer saber se ele sabe medicina, né? E o compromisso nosso é um compromisso fundamentado com isso, de ter certeza que nós estamos qualificando o profissional, né? Então, eu, à frente do departamento, tenho assim, muito claro, muito bem definido esses papéis, né? Recebemos jovens, às vezes, que são aprovados 16, 17, 18, 19 anos de idade, experiência nenhuma de vida, que em 6 anos ele vai estar no mercado de trabalho. Então, eu perco a noite de sono com isso, né? Acompanho todos os campos, os nossos coordenadores, e vejo que nós estamos num momento de construção que já vinha sendo feito, sabe? Então, uma pauta importante é que eu acredito que, à medida que a gente vai conhecendo os mecanismos institucionais e utilizando eles, né, da melhor forma possível, fica mais claro, né, a situação em que estamos, né? A gente recentemente trouxe alguns dados de uma avaliação de CPA, que é a avaliação oficial dos alunos sobre a instituição, né? E que me motivou assim, trazer alguns comentários, né?
que observaram, né, o investimento feito no campus, na área da troca dos aparelhos DataShow por TVs, computadores, a climatização de sala, a ambientação, o investimento nos laboratórios de simulação, a melhora, perdão, o reconhecimento do corpo docente. Então, os alunos reconhecem o corpo docente como a cereja do bolo, né, do nosso pilar. Hoje eu tenho 8 professores do ciclo básico que têm pós-doutorado. Então, isso assim, é um valor, né? Professores com mestrado, doutorado. Então, acho que esse time é a maior qualidade que a instituição tem, né? E reconheço que trabalhar dentro desse ambiente necessita essas parcerias, né, com a UBS, as UPAs, né, ao uso dos preceptores, né, até aquela lei municipal que favorece a bolsa preceptor, é uma coisa que facilita muito a identidade desse funcionário público como um professor para os nossos alunos, acompanhando as atividades. E um foco principal da nossa gestão nesse momento vai ser realmente trabalhar com o aluno fora de sala, sabe? Melhorando e aperfeiçoando e fazendo as construções. O senhor que também era da saúde, o senhor sabe melhor que eu, sabe assim como eu, que a saúde se aprende no ambiente prático. Por mais que a gente tenha um momento de leitura, que isso é muito importante na nossa formação, mas é quando você conhece o seu João, a dona Maria, quando você olha no olho do paciente, que você reconhece a sua vocação, né? Então, acho que essa é a nossa essência. É um momento de reconhecimento e de identidade. Eu tenho sentido assim, até muito emocionado assim, de perceber ex-alunos, pessoas formadas que em ligação, mas como assim Taubaté, né? Todos estão preocupados, porque existe um amor conosco, né? E eu percebo que, eu estava conversando agora no departamento com uma colega de turma que fez ginecologia obstetrícia, é professora no HC e voltou para a instituição para dar aula. Estava entrando em sala de aula para dar aula para os alunos. Então, é muito gostoso e prazeroso, desafiante, mas, ao mesmo tempo, eu acredito, novo vereador, que a gente está na mesma página, se eu puder dizer assim, no sentido de estar à frente de reconhecer que a formação médica do Brasil passa por uma reestruturação. E essa reestruturação se faz necessária, né, para que forme profissionais de qualidade, excelência, ofereça campo de estágio que gere a oportunidade do aluno aprender e que se saia formado seguro no sentido do exercício da profissão. Penso, né, dentro de algumas observações, e poderia trazer os exemplos. Hoje o aluno que está ingresso conosco não vai mais ser aprovado com a nota 6. Ele passa a ser aprovado com a nota 7. Foi reescrito o código de conduta, de comportamento dos alunos. Eles são jovens, eles precisam ter o nosso aconselhamento. E o reconhecimento do departamento como algo que, ao mesmo tempo, estará de portas abertas para todos os órgãos, os movimentos estudantis, né, os diretórios, os departamentos, porque temos que construir junto essa história, né? Eu acredito muito que é um momento de reconhecimento, que as limitações não serão suficientes para que a gente possa ultrapassar essas barreiras, né? Recentemente, né, o reconhecimento dessa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, acho que a abertura dos campos em UPA, né,
E treinar esse aluno, é uma outra performance que eu entendo, em ambientes seguros, antes que eles vão para o campo prático, né? Então, eu acredito muito também no ambiente que precisa ser investido na simulação com as práticas seguras, né? Então, é um outro foco nosso nesse momento, sabe? Acho que as missões são muitas, mas me sinto assim absolutamente à vontade no sentido de estar à frente do departamento de forma democrática. E me sinto até confortável quando o senhor fala, serei um soldado em prol do departamento, porque eu acho que essa parceria ela se faz de forma consistente, e que acredito que nesse momento, né, encerrando já minha fala, né, quando o pai leva o filho para um hospital, ele quer resultado, né? Ele quer saber se o médico sabe medicina. E para a gente, dentro do departamento, é muito confortável quando você tem a confiança de colar o grau de um aluno e ter certeza que esse profissional vai estar preparado para trabalhar para a comunidade que estamos inseridos, né? Os projetos são muitos. Eu acredito que a gente entra num processo de construção que já víamos observando. Eu particularmente, que estou no campus desde 1994, ao mesmo tempo de todas essas informações, prezado vereador, eu acredito que a gente está no melhor momento que tivemos. Parece até um contraponto indelicado, mas no sentido de sentir a proximidade, a possibilidade de realmente estarmos trabalhando juntos, né? Então, acho que é um momento de unidade, de união mesmo, e eu venho assim, quero ouvir, né, críticas, observações, e com a AIS, né, propriamente a universidade, em agosto, final de agosto, quando eu assumi, a gente criou um plano diretor, e eu te confesso que das 18 pautas que eram iniciais prioritárias, né, 17 delas a gente já conseguiu construir, sabe? Então eu gostaria que realmente a gente demonstrasse esse momento de alinhamento, seriedade e uma gestão com participação que favoreça o diálogo com os nossos alunos. Eu acho que isso é importante, né? Você bem mesmo mencionou que é para eles, né? É por eles. E eu reconheço que o papel da universidade, a grandiosidade dela dentro do nosso município, né? Ontem eu estava conversando com uma mãe e ela me trouxe uma participação assim muito... como que nós somos munícipes, podemos ajudar os alunos, sabe? Isso é muito gostoso, assim, do ponto de vista de acolher, né, a questão do estresse, saúde mental, e é tudo isso que a gente sabe hoje, que a gente já foi jovem, acaba passando, né? E acho que essa construção é algo que ela se faz presente, né? A instituição superior, a pró-reitoria de graduação, e aqui eu até coloco a professora Ana Paula, que hoje tem dedicação exclusiva dentro do departamento, para que a gente tenha um alinhamento absoluto entre gestão departamental e pró-reitoria de graduação, que é a qual a gente responde diretamente, né? A gente tem tido umas ações, só um exemplo deles, a importância que eu reconheço dos estágios curriculares extra-oficiais, não obrigatórios. E hoje a gente tem um funcionário que uma vez por semana ele está dentro do departamento para recepcionar os alunos e facilitar o processo da saída desses alunos, o reconhecimento de outras práticas, o reconhecimento de outros ambientes de trabalho. Então, fico aqui a minha fala final com
um agradecimento à oportunidade de estar esclarecendo, né? E demonstrando as ações que estamos tomando, né? Agradeço ao professor Ricardo. Professora Ana Paula, gostaria de falar alguma coisa? Bom, eu não sou tão eloquente quanto o professor Marcitelli, eu sou uma pessoa muito objetiva, que assim, gosto de colocar a mão na massa, resolver, fazer, mas assim, não sou muito de estar me expondo e conversando e falando, mas é um prazer estar aqui, agradeço, é um prazer sempre defender as pautas relacionadas à universidade, né? Afinal, como o professor Marcitelli se formou na universidade, eu também. Eu entrei na universidade em 1986, né? No curso de odontologia, me formei em 89 e já me engajei como estagiária e depois já fiz o concurso, né? Então, mais de 30 anos que eu estou dentro da universidade, é uma história muito grande, né? Então é sempre um prazer estar falando sobre a universidade, trabalhando pela universidade, defendendo a universidade, buscando o melhor para a universidade, né? Bom, como eu sou muito objetiva, como eu disse, eu vou comentar algumas falas aí do senhor que eu acho importante, né? Afinal, a gente está aqui para fazer esses esclarecimentos e a gente não pode perder essas oportunidades, né? Bom, com relação um ponto bem importante, né, que é bom deixar bem claro, é com relação à fiscalização do MEC, né? Então, a gente sabe que a universidade é uma autarquia municipal. Nós somos regulados pelo Conselho Estadual de Educação, né? E sim, a prova do ENAMED, né? Não é mais o ENAD, é o ENAMED. Ela foi instituída pelo INEP, um órgão dentro do Ministério da Educação, e que foi aplicada para todas as instituições de ensino superior que têm cursos de medicina, inclusive para as municipais, que não são reguladas pelo MEC, né? Então, nós não temos nenhuma notificação do Conselho Estadual de Educação, que é quem nos regula, sobre qualquer tipo de fiscalização. E o MEC, quando lançou o documento, né, logo ele retirou o nome da universidade, então nós não estamos entre as instituições que vão ser reguladas e fiscalizadas nesse momento, né? Então, estamos aí aguardando o Conselho Estadual de Educação, mas ainda não temos nenhum posicionamento desse tipo, né? Isso é importante ser esclarecido. Com relação à participação da universidade na comunidade, né? Eu vejo, nós estivemos até, inclusive, conversando ali um pouquinho, a universidade tem um grande trabalho dentro da universidade e eu vejo isso de uma forma bem abrangente por ter trabalhado em outros cursos, né? A odontologia foi minha casa desde o início, e passei um pouquinho pela veterinária e agora dentro da medicina a gente vê a mobilização e a preocupação com a atividade extensionista sendo desenvolvida diretamente com a comunidade, né? O professor Marcitelli está aqui, que não me deixa mentir, ele é o coordenador das atividades curriculares de extensão no curso de medicina e é uma pessoa muito vibrante nesse sentido, ele está sempre ali. Quantos cursos nós temos, quantas atividades nós temos, professor, no curso de medicina cadastradas? 47 atividades extensionistas só do curso de medicina, né, que atuam, toda atividade extensionista conversa com a comunidade, né? Então, são muitas atividades. Recentemente, nós tivemos aí um evento na praça sobre saúde renal, né? O professor Marcitelli estava junto, e foi um sucesso na Praça Dom Epaminondas. Agora, mais próximo, nós teremos aí a SHD, as meninas estão aí do diretório acadêmico. Temos conversado frequentemente com as alunos que vão estar atuando e que são brilhantemente precursores dessa ação, né, com o apoio da universidade, mas elas criam essas atividades maravilhosas e
interagindo com a comunidade e aprendendo sempre, né? E eu sempre digo para eles que quando a gente ensina, a gente aprende muito, né? E eles passam o conhecimento deles, os alunos os veteranos passam para os calouros, e assim vai indo essa disseminação de conhecimento, que é muito importante, e aplicando na comunidade, né? Então, essas ações são realmente, acontecem muito, né? Com os preceptores, né? Então, a questão do engajamento entre a universidade e a prefeitura e os órgãos públicos, nós temos que agradecer a essa casa, né, pela lei de preceptoria que foi lançada há algum tempo, e nós estamos aí nos apropriando disso para disseminar os nossos alunos dentro dessas instituições públicas, com preceptores ao seu lado, né? Então, desde 2024, final de 2024, mas iniciou mais efetivamente em 2025, nós temos muitos preceptores. Na realidade, hoje nós já temos 23 distribuídos por todos os campos de estágio que nós temos, entre entre as ESFs, né, as Estratégias de Saúde da Família, os postos de saúde, as UPAs, os hospitais, né? Então, esses preceptores, inclusive, também aproveitando e falando sobre a formação de professores, né, e de preceptores, agora, dia 11, nós vamos ter um encontro de formação com os preceptores, onde nós estaremos trabalhando com a formação desses preceptores, mostrando a preocupação na educação dos nossos alunos, e para que todos possam trabalhar alinhados nessa nossa busca incessante de melhorar a qualidade de ensino, que é a preocupação principal da professora Nária. Ela bate sempre nessa tecla, ela nos orienta sempre dessa forma, que o importante é que nós façamos com qualidade, tudo o que façamos, e é assim que a gente trabalha, né? Recentemente, nós tivemos uma formação com os nossos professores em Caraguá, mas com todos os professores. Foi um final de semana muito bacana, o professor Marcelli esteve junto, nós recebemos uma professora da USP, um ícone nessa área de simulação realística, né? Porque hoje, como o senhor já sabe, nós temos um parque tecnológico de simuladores muito elogiado. Inclusive, a professora lá, ela ficou muito impressionada com o nosso parque de simulação, isso porque ela não conheceu daqui, né? Mas, e agora, recentemente, recebemos um simulador de última geração, que é o SimMan, né? Nós já tínhamos o Apollo, a SimMom, o SimBaby, e agora um outro simulador, o SimMan. E eu sempre guardo uma frase que essa professora, ela é da USP de Bauru, e lá tem um centro de simulação de excelência também. E quando as pessoas falam assim, mas não é bom aprender em bonecos, né? O legal é o importante é estar na beira do leito. E ela falou, ela disse uma frase que eu guardei aquilo, e é uma verdade. Ela falou assim: eu me arrisco a dizer que colocar um aluno na beira do leito, sem antes ter passado por uma simulação, por um simulador, por um aprendizado em laboratório, é até uma falta de ética e uma falta de responsabilidade, né? Então, o professor Marcelli também estava lá e ouviu essa frase, e que é uma grande verdade, né? Isso é acadêmico, né? Você colocar o aluno ali sem nenhuma experiência, para ele já né? Nossa, que está fazendo mal, o que eu vou fazer, né? Então, ali no simulador, com a qualidade que nós temos, ele tem condições de desenvolver aquele controle de estresse, aquele controle emocional, né? Porque eu convido o senhor a conhecer o nosso parque de simuladores. Os bonecos transpiram, têm dilatação de pupila, eles falam, né? Eles ficam com rubor, então, é muito real, né? Então,
o controle do boneco faz com que ele crie simulações que o aluno tem que resolver, né? Então, até alguns professores colocam algumas fotos no grupo, assim, tipo, com a turma, né, que estava lendo a simulação. Olha, parabéns para essa turma, porque eles salvaram o Apolo, né? O Apolo não morreu, né? Porque ali o boneco pode morrer, né? Mas aquele paciente à beira do leito, não. Né? Então, essa experiência é muito rica, é muito importante e tem que ser cada dia mais explorada. Né? O nosso aluno tem que chegar na beira do leito sabendo o que ele tem que fazer, com segurança, né? Sem aquele medo, sem aquele receio de que será que estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou conseguir fazer uma massagem cardíaca que dê resultados? Né? Então, nós temos lá uma ambulância onde nós temos professores excelentes, professor Antero, eu gosto de citar um professor, eu não gosto de citar muito nome, porque nós temos muitos professores bons lá, mas o professor Antero, que é um expert, aliás, hoje, se eu não me engano, vai ter uma... É hoje, né? Ele vai ter vai ministrar um curso, uma palestra para os alunos do internato sobre emergência, urgência e emergência. E depois tem programado várias atividades na simulação para que eles façam os exercícios, né? Todos nesse sentido. Então, assim, a formação dos nossos professores, ela não deixa a desejar. Nós temos o Profoco, e agora o Profoco in Loco, que é um programa de formação contínua de professores, uma exigência do MEC, e que nós trabalhamos com maestria em todos os cursos, não só a medicina. E esse Profoco in Loco, né, é aquele Profoco para aquele curso. Tem o Profoco geral, mas tem o Profoco para aquele curso. Então, são cursos direcionados para os professores daquele curso, né? E isso é muito enriquecedor. A gente sempre busca, os professores médicos, eles têm uma atividade muito dinâmica, né? Eles têm, né, trabalham no hospital, trabalham no consultório, então a gente busca colocar em horários que todos possam participar, né, no formato que a maioria consiga, né, participar. Então, isso é uma preocupação constante, né, dentro da universidade. Quanto ao diálogo entre os alunos, né, eu posso dizer, e tenho participado, né, de vários encontros com alunos, eles realmente têm essa queixa, eu quero falar com a reitora, né? Mas a reitora é uma interlocutora perfeita, ela está ali trabalhando como aluno. A Pró-Reitoria Estudantil foi criada para isso, né? Inclusive, é uma das exigências, que se tenha um interlocutor, né? E ela é o interlocutor dos alunos, né? E eu tenho certeza que tudo que os alunos falam ali são repassados para a reitoria e são resolvidos na medida do possível, né? Como o senhor próprio diz, né? O não existe, né? A gente não consegue resolver tudo, né? Mas o que a gente consegue resolver, ele é resolvido, mesmo diante da pró-reitora. Não vejo essa necessidade de estar. A professora Nara é uma pessoa que cuida do global, né? O reitor é aquele que cuida, que está lá em Brasília, né? Resolvendo questões. Estava em Arujá anteontem, participando de uma reunião com a Associação de Instituições de Ensino, as instituições municipais de ensino superior, justamente discutindo a questão do ENAMED, discutindo a questão das notas, discutindo as estratégias para resolver essas questões, mas estratégias no sentido do ensino mesmo, como atingir esses alunos. Agora, assim, ainda falando de formação de professores, nós temos aí, nessa segunda e terça, o professor Maestrelli esteve no Rever, né, uma oficina promovida pela Associação Brasileira de Ensino Médico, que também falou sobre estratégias de ensino, do ensino médico, como resolver, como atuar com esses alunos, porque os alunos de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, era muito diferente, né? Nosso comportamento, a gente sentava na sala de aula, ficava 3 horas, 4 horas, com atenção e anotando, eu estou aqui, né? Anotando.
Hoje não. Hoje eles têm que ter, uma aula curta, com uma mensagem direta, só que eles têm que estudar, né? Então, a tarefa de casa é muito importante. Então, como a gente vai estimulá-los a estudar? Isso é importante. Isso não tem o que substitua, né? O estudo, a gente adquire conhecimento estudando, né? Não é numa aula de 1 hora, de 3 horas, de 4 horas que seja, né? É o estudo dia a dia. Os médicos têm imagina cuidar do corpo humano, uma estrutura tão complexa, né? Não dá para a gente saber e conhecer e aprender num slide do professor. Eu digo, inclusive, que o slide é a muleta do professor, para ele não esquecer de falar nada para o aluno, né? Mas, mesmo assim, a gente não consegue colocar numa aula tudo que a gente precisa ensinar, né? Mas os livros estão aí, né? Os livros estão aí. A universidade tem um produto, que é a biblioteca virtual, que é o melhor produto virtual para cursos de biociências. É o melhor. Os livros melhores de biociências estão lá, né? Então, às vezes, não tem aquele exemplar na biblioteca, mas ele está lá no virtual. É só ele pega no celular dele. Olha que prático, né? Não preciso nem pegar o livro na biblioteca. Então, esse movimento de trazer o aluno para essa forma de ensinar diferente hoje é o que a gente busca. Como fazer esse aluno realmente estudar, para ele poder aprender, para ele poder fazer uma nota e tirar 5. Né? Então, esse é o nosso trabalho constante, essa é a nossa busca constante. Com essa nota, veio essa preocupação. Nós não estamos ensinando? Nossos professores não são bons? Não é possível. Nossos professores são os melhores médicos da cidade, né? Nós temos muitos nomes aí que estão lá nos nossos bancos da universidade. Então, por que essa mensagem não está sendo passada? Eu acredito que a gente tem que trabalhar a forma de ensinar, né? Mas o conteúdo certamente está sendo passado, né? Com relação ao investimento, né? Muito se fala dos campi fora de sede, né? Puxa, campo fora de sede, tem que cuidar daqui de dentro, campo fora de sede. E eu digo que eu nunca vi tanto investimento, e olha, contei desde quando que eu estou na universidade, eu nunca vi tanto investimento na universidade, com infraestrutura, com professores, com formação de professores, como eu vejo agora. E certamente não saiu recurso. Não saiu recurso daqui para ir para outros lugares, né? Então, assim, como que o investimento aumentou, né? Eu acho que é importante esses números. Eu não tenho aqui esses números, tá? Mas certamente se a gente pegar o quanto de investimento foi feito nos últimos anos, é nítido o quanto foi modificado e dentro, no bom conselho, quanta coisa, a troca do telhado de toda aquela estrutura imensa, né? Agora estamos pintando, trocamos todos os forros, esse complexo de simulação que é caríssimo, né? Então, muitos investimentos foram feitos, muitos. O que mais que nós ouvimos aqui? Programa de bolsas. Nosso programa de bolsas, nós temos mais de 70% dos nossos alunos com algum tipo de bolsa. 10 milhões. 10 milhões. Medicina tem bolsas também, né? Agora, a questão dos professores, né? Os professores com bolsa. Tem 30% de bolsas para todos os professores, né? Todos os servidores e professores. 30% para todos. Então... Mas nós vivemos em tempos diferentes, né? Na época que nós tínhamos 100% de bolsa, eu acho que nós tínhamos, não tínhamos tantas concorrentes aqui, né? Nós tínhamos 16 mil alunos, né? Agora, olha como a universidade consegue
conseguiu se instituir muito bem, de forma brilhante, até digo, dentro desse cenário tão competitivo, né? Isso exige trabalho, é um trabalho de todos esses funcionários, todos esses professores que trabalham arduamente em nome da universidade, né? Nós temos muitos servidores aí trabalhando e dando resultados. Eu vejo isso em todos os grupos, né? 500 mil grupos que nós temos aí na administração, né? Bom, eu acho que essa foi minha fala. Continuo aqui convidando o senhor para estar visitando nosso campus, nosso parque tecnológico. A universidade realmente é um patrimônio que tem que ser protegido, e eu tenho certeza que a professora Nara faz isso com maestria, né? E a preocupação dela é a minha, é a do professor Ricardo, de muitos professores que também formaram nessa casa, né? Eu tenho certeza que agora nós teremos 2 congressos aí, o CEPEM e o COBEM, que são 2 congressos também da Sociedade Brasileira de Ensino Médico. Um será em Ribeirão Preto, que é o Congresso Estadual de Ensino Médico, e outro será em Porto Alegre, né? Que nossos professores, coordenadores pedagógicos também irão participar, né? E com relação ao campo de estágio, né, a interação com a comunidade, nossos alunos estão hoje em muitas ESFs, PAMOS, HMUT, Hospital Regional, as UPAs do município. Recentemente, estamos fazendo uma ampliação dos campos de estágio do AME, né, que é o Ambulatório Médio de Especialidades do Estado, que temos aqui no município. Ontem, inclusive, fui visitar com o professor Renato, que me apresentou, magnífico campo de estágio. SAMU, né? Nós estamos aí com os nossos alunos no SAMU, que é uma atividade que já existia e estamos retornando. Emílio Ribas, né, em São Paulo, um centro de infectologia, de tratamento de doenças infecciosas, né? Muito importante, uma referência. E agora também um outro campo de estágio que os nossos alunos vão experimentar, a experiência HC-USP, né? Então, nossos alunos estarão fazendo estágio, nossos internos, no Hospital das Clínicas da USP. Olha que experiência maravilhosa, né? Além do GAAC, que é um instituto que cuida de crianças com câncer, em São José dos Campos, Santa Casa de Pinda, né? Então, nossos alunos realmente têm um campo de estágio maravilhoso para poder aprender, estudar e tirar a nota 5 do ENAMED. Obrigada, professor. Agradeço, quero registrar aqui o Mauro do Agora Vale também, que está acompanhando aqui, né? Agora Vale está andando, hein, Mauro? Está em todo lugar. Que bom, boa cobertura da imprensa aí. Parabéns, viu? Eu só quero fazer uma contribuição na fala da professora, porque tem uma matéria aqui muito importante, viu, alunos? Apesar da gente ter acompanhado e fiscalizado pelo Conselho Estadual de Educação, nós também somos acompanhados e fiscalizados pelo Conselho Federal de Medicina. E não sou eu que estou falando, é o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina quer impedir 13 mil alunos de medicina mal avaliados em exame nacional que eles possam atender. E aí tem uma fala muito importante, professora. Por mais que a senhora fala que um MEC, mas aqui, ó, há uma lacuna legal, e não sou eu que estou falando, que é um especialista, é um advogado que está falando que o Conselho Federal de Medicina quer uma resolução para avaliação disso, do ENAMED. Há uma lacuna legal, sem uma lei que permita a prova, sabendo que o judiciário, que 13 mil alunos não tiveram nota mínima. Isso coloca em risco a saúde da população. Isso poderia fazer com que a Justiça desse ao Conselho Federal de Medicina decisão favorável. Então, a gente não está brincando aqui. Então, a decisão favorável, e aí é o Conselho Federal de Medicina. É eles que não querem que os alunos sejam diplomados, né? Então, assim, é os próprios médicos entendendo que a situação é grave. Então, é uma reportagem do G1, que foi ouvir o Conselho Federal de Medicina, que não quer que seja diplomado os alunos com nota baixa no ENAD.
Então a gente precisa, sim, é um caso extremamente urgente que a gente fale sobre isso, né? Então não é só o MEC, é o Conselho Federal de Medicina, e que há uma cobrança do Conselho Federal de Medicina que faça realmente a avaliação, porque o próprio Conselho viu que está tendo problema na questão da formação de médicos. E parabéns aos médicos do Conselho Federal de Medicina. Não acobertaram, estão resolvendo o problema, e para que a gente possa ter médicos de qualidade. E eu vou fazer uma outra contribuição, professora, porque aí eu não consigo entender. A professora Nara está nesse momento em Brasília, ouvindo pessoas. Foi num congresso ouvir pessoas e não consegue ouvir os seus alunos, algo está errado. Algo está errado. Né? Eu respeito o pró-reitor, eu acho que o pró-reitor é uma figura importantíssima. Eu acho que quem escolhe o pró-reitor, inclusive, é o próprio reitor da universidade. Mas você vai lá em Brasília, você vai ouvir gente que não conhece nada de Universidade de Taubaté, e não conhece a realidade da Universidade de Taubaté, e não consegue sentar com os alunos, ouvir os alunos, algo está errado. Precisa ouvir, gente. Os alunos, não custa. Volta a insistir, a solução está na mão de vocês. Eu vi aqui um questionário que vocês responderam, sou muito rápido e o óculos está ajudando. O professor sabe todos os problemas que vocês colocaram. Hoje a universidade, graças a Deus, parabéns à universidade, ela tem um diagnóstico de quais os problemas que ela tem que enfrentar. Então o departamento, eu não sei quem fez esse diagnóstico, parabéns. Professora Nara, faço mais um apelo. Sentem com 5, 6 alunos e com o chefe de departamento e olha, lave roupa suja e lave internamente, não tenha que a gente ouvir nada disso. Eu acho importante, eu me lembro que a gente parava 9 de julho, os movimentos da medicina, dos outros. Isso era ruim, inclusive na época a FUSH coordenava lá o hospital universitário. E vou além, professora, quando a FUSH estava lá, no HMUT, eu quero parabenizar os meus professores da Unital. Eu vou falar um negócio aqui que o Corém que não me cobra o meu Corém depois. A gente não tinha uma máquina, quando a gente tirava a bolsa de sangue de dentro da geladeira, a gente não tinha uma máquina para poder tirar a temperatura, colocar a temperatura ambiente para colocar o sangue no paciente. Na minha época, sabe onde fazia isso? No HMUT? Agora era o hospital universitário. Ou banho-maria que a gente fazia, o senhor sabe disso, ou aprendi com uma enfermeira, eu falava, gente, hoje se eu fizer um negócio desse, eu vou preso. Colocava na bunda daquele computador grande, que saiu uma temperatura quentinha ali, e a gente ia medindo. Mas professora, a gente fez isso a vida inteira e ninguém morreu. Juro para a senhora. E era um trabalho assim, o que as enfermeiras e os médicos faziam? Eles trabalhavam com o que tinham. Então isso que os alunos estão fazendo no boneco, a gente fazia lá. E não podia errar. Se errasse, o paciente morria. Então não tinha autonomia de errar. Então eu sei dos profissionais que a Unital tem, excelente. As enfermeiras do HMUT, que estão lá há muitos anos, a obstetrícia da Unital, lá o PSGO, já foi uma referência no estado. Então a gente está falando aqui de excelentes profissionais, professora, e eu acho que o boneco, ele vai trazer algumas situações, mas o campo de estágio, parabéns à Unital, professora Nara, brigo com a senhora, mas agora eu vou dar parabéns. A reforma que estão sendo feitas no hospital, é isso, é essa dignidade que esses alunos precisam e que os pacientes precisam para estudar. É só isso que a gente precisa. Formar profissionais num campus maravilhoso. É isso que a gente quer. Sabe, a gente critica, mas a gente elogia aqui, ó. Fui lá, não fui na inauguração, mas estive lá 15 dias depois. Excelente, prédio organizado. É isso que o aluno quer, um campus de estágio, onde ele... E o berço da universidade, ele pode ir lá na UPA, ele pode
em vários lugares, mas onde ele vai mais ver quadro clínico diferente é no HMUT. Por incrível que pareça, ele vem para a gente da UPA, o paciente vem com um diagnóstico. Daí você começa a fazer os exames, você fala, nossa, fecharam um diagnóstico meio diferente. E aí tem os professores que dão toda a cobertura, aí você vai vendo qual a importância do HMUT para a cidade e para os pacientes. Né? Para a cidade, para a região, tem gente do sul de Minas. Né? E eu vou colocar mais um dedinho na ferida. Uma sala de aula que comporta, quero falar isso muito sério, 100 alunos, se eu tiver matrícula de 30, eu estou pagando o professor para 100 alunos. Eu estou gastando energia para 100 alunos, eu estou gastando professor para 100 alunos, estou gastando estrutura para 100 alunos. Essa conversa que 30% de bolsa, porque a gente não, era uma outra realidade. Se eu der bolsa, eu falo isso porque tem curso praticamente quase que tem aí 30 pessoas. Se eu der bolsa, se o número de vagas que eu tenho é 60, se eu fiz matrícula para 30, eu vou pagar o professor, vou pagar aquela estrutura para 60. Eu fiz um planejamento para pagar para 60. Essas bolsas remanescentes têm que voltar para a mão dos funcionários. Elas precisam, porque se eu der uma bolsa 100% para esse filho desse funcionário, para a esposa, para o esposo, para o companheiro, não vai me custar mais dinheiro para a universidade. Não vai. Não vai custar. Porque é 60 vagas, eu fiz matrícula para 30, eu dou bolsa para mais 30 alunos, mais 15. Eu limito lá, por esse curso eu tenho mais 3 bolsas. Está aqui um pai que tem 3 filhos na medicina. Se ele tivesse um filho na medicina, que é professor nosso, que está aqui, sabe tudo de Unital, ama a Unital, ama os seus alunos, ama o departamento. Se um aluno da Unital desse para ele uma bolsa 100% para aliviar a vida dele, tenho certeza que ele já é grato pela universidade. Ele seria 10 vezes mais grato. Então, nós estamos falando aqui de números, mas estamos falando de pessoas, de relações. E é isso que a gente precisa aprender. Essas relações. Né? Eu até brinco, a rede social nos distanciou. Ela é boa, mas ela não tem essa relação, não deixa a gente ter mais esse contato. Eu chego nas comunidades, chego nas escolas, chego nos locais para fiscalizar, as pessoas falam, nossa, vejo você no Facebook, no Instagram, acho legal. Mas se eu estiver presente, eles ficam mais felizes, estou fazendo mais a minha função, e essa é mais a minha responsabilidade. Gente, vamos virar a página. Nós tivemos uma situação ruim. Eu sei que há uma intenção da reitora organizar a universidade, até porque tem mais 3 meses de mandato. Não sei se fica na próxima reitoria, como pró-reitora e tudo mais, mas virar a página é enfrentar esse tipo de problema. Não adianta a professora Nara ir em Brasília. Não adianta ir nos congressos e não ouvir os alunos do departamento. Pode ter uma pró-reitora competente que vai ouvir, mas é diferente deles falarem na cara da gente. Eu acho maravilhoso. Eu falo uma coisa aqui, professor, nessa tribuna, que eu falo que eu não estou aqui para aplauso nem vaia, nem ligo para isso, viu? Eu não me comovo. Já fui vaiado várias vezes aqui. Nossa, meu Deus do céu. E já fui aplaudido várias vezes, em pé, inclusive, nesse plenário. Mas eu não sou artista. Eu sou vereador, sou legislador, eu sou fiscalizador. E eu vou ouvir, mesmo aqueles que me vaiam, eu ouvi, já recebi no meu gabinete por várias vezes. Inclusive gente que me arrebenta na rede social. Aí eu falei, pode vir, eles querem marcar, pode vir, lógico que tem que vir, eu estou aqui para isso. E dali eu tirei alguma coisa muito proveitosa. Inclusive um se manifestou publicamente, olha, o vereador nos recebeu, foi muito cordial. E é isso, essa é a minha função. Eu estou vereador, não sou vereador eternamente, vamos passar por aqui. Então, faço um apelo, professora Hélio, uma pessoa extremamente polida, maravilhosa. Que bom que a senhora está lá na reitoria. Ouça os alunos, marque uma reunião, vai lá. Eu acho que é importante. Eu acho que essa relação
tem que ter com os alunos. Então não adianta ir lá em Brasília, não adianta nos congressos, não adianta em Portugal, não adianta nos Estados Unidos, não adianta em um monte de lugar. Tem que ouvir os alunos. Eles estão aqui, ó, não ganham nada, nem R$1 para estar aqui. Eles querem um curso de qualidade. E vou além. A Unital fez expansão, sim, e eu afirmo isso porque isso é dado oficial, com o dinheiro de Taubaté. Ou a gente alugou o prédio de Caraguá com o dinheiro dos alunos de lá. Não. Para ter o prédio de Caraguá, a gente tirou o dinheiro daqui do campus de Taubaté. Como que a gente tinha dinheiro para poder comprar equipamentos, alugar um prédio e fazer concurso público para chamar professores para Caraguá? Foi dinheiro de Taubaté, não venha me enganar. Então aqui sofreu sim. Vamos assumir meia culpa. Deixou o departamento sim. Essa é a realidade. Ah, não teve investimento, não saiu dinheiro da Unital. Saiu sim. Assumam. Deixou o departamento sem melhoria sim. Foi porque vocês foram para as ruas. Foi porque esta casa, eu, vereadora Thalita, falamos o tempo inteiro. Porque o departamento, o professor não pode falar. Eu conheço a universidade. Tem professor que se manifestou durante a eleição, ficou com 8 horas a aula. Então vamos falar a verdade. Essa é a realidade da universidade. Então não dá para a gente brincar com a inteligência. Ainda mais eu que sempre fui da universidade, conheço a universidade. E eu respeito, o professor tem 30 anos de universidade, o professor tem 30 anos de universidade. Só que é o seguinte, é o futuro de Taubaté que está em risco. E prefeito, não tenho ainda qual o candidato que eu vou votar. E eu vou ter a tranquilidade de votar sim e não. Na chapa que mandar para cá. Até porque o procurador dessa casa já disse, se 10 vereadores falarem não pela indicação do prefeito, o prefeito tem que escolher da lista tríplice, porque a lista tríplice da universidade, que a Unital fez agora e vai mandar para o prefeito após a eleição, são 3 nomes de candidato a reitor. O prefeito, o ato em si da escolha acadêmica, administrativa e pedagógica se encerrou. A partir do momento que ele faz essa entrega, a Unital faz essa entrega dos 3 nomes para o prefeito, e o prefeito escolhe um e manda para a Câmara, é ato político. Ato político pode ser derrubado a qualquer momento. Já consultei todos os órgãos possíveis que vocês possam imaginar. Por isso que tem essa batina aqui nessa casa. Se a Câmara não aceitar, olha que eu estou falando sério, se a Câmara não aceitar, aí dos 3 nomes que estão lá, mandou um. A Câmara não aceitou, vai ter que mandar outro. Conversava com vários professores da universidade nesse sentido. É como se escolhe o ministro do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Porque é uma autarquia municipal, a Câmara tem um papel como se fosse o Senado Federal. E eu vou explorar isso o máximo. Quero saber quais são os investimentos, quero saber quais são os programas de bolsa, quero saber quais são as parcerias. São atos importantes. Eu só não conheço um nome dos 3 nomes que estão lá na lista. E eu sei como é que formou essa chapa, professora Nara. Então, a mim, não vai ser fácil. Você é um osso de galinha na garganta. Tem que ter um planejamento para a Unital, para agora, para amanhã e para depois. E outra coisa, quero parabenizar a Unital. Fez um acordo novamente com o IPMT, o Instituto de Previdência Municipal, já vai mandar para essa casa um acordo para pagar o IPMT. Isso é gestão de responsabilidade. Tem que realmente pagar o Instituto Futuro dos professores que vão aposentar. Inclusive, vocês não sabem, mas tem uma recomendação do Tribunal de Contas para acabar com o Instituto de Previdência. E mandar todo mundo para o INSS, colocar um teto de R$7.000. Está lá uma recomendação do Tribunal de Contas. Quando a Unital faz esse ato em pagar o que deve para o IPMT, são aplicações financeiras que vão garantir as futuras aposentadorias. Qual é a vantagem hoje de ser professor da universidade? Você aposenta no teto do prefeito.
Que inclusive essa casa tem que ter agora é o momento de discutir, aumentar o salário do prefeito municipal, porque os professores estão aí no teto do prefeito, a maioria. Só que tem lá uma recomendação do Tribunal de Contas para acabar com o Instituto de Previdência. Parabéns, professora Nara. Esse acordo que a senhora mandou aí, inclusive vi na imprensa, parabéns do jornal O Vale, para negociar para que a gente possa pagar o Instituto de Previdência. Porque tem uma recomendação por escrito nas últimas contas do IPMT a extinção do Instituto. Então, eu estou falando de coisa... Quem vai se interessar em dar aula na universidade se o teto for R$7.000 do INSS? Ninguém mais. Você acha que algum médico, professor, vamos ser sinceros? Vamos ser honestos aqui. Não vai, então essas coisas a gente tem que pensar lá no futuro. Contem comigo, mas não contem comigo para falar amém. Contem comigo para ajudar. E olha, os que mais me fizeram crescer foram os que mais pegaram no meu pé. E olha que já pegaram o meu pé, expuseram a minha vida pública e fizeram um inferno na minha vida, mas foram os melhores. Eu só tenho que agradecer. Aqui meus embates com os meus colegas vereadores é maravilhoso. Inclusive quando o vereador Alberto esteve ausente por um problema de saúde, eu falei, nossa, eu sinto falta dos embates. Eu quero que ele esteja saudável porque eu quero ter uns embates com ele. Entendeu? É verdade, é sério. Porque isso enriquece a democracia, enriquece o parlamento, enriquece o cidadão que está lá fora. Ele sabe que, poxa, meu pensamento está sendo defendido. Então, professores, ainda mais a professora está com 30 anos aí, daqui a pouco vai estar por um período de expulsória. Nossa, Maria José Milharese, né? Maria José Milharese foi por expulsória. Foi minha professora maravilhosa, ser humano. Nossa, me corrigia o tempo inteiro. Mas é isso que a gente quer, uma universidade. Que orgulho a senhora falar que foi estagiária, agora professora. Eu estou arrepiado aqui, ó, de verdade. Porque a gente ama a universidade. Ama essa universidade. Os embates que a gente tem, as coisas que a gente tem, mas eu sei. Professora Nara, eu sei que a senhora tem feito muita coisa boa. Eu não vou falar que a senhora tem feito coisa ruim, né? Eu não vou ser formante do caos. Mas, ou se só tivesse me ouvido há 3 anos atrás, a gente estava passando por isso hoje, né? Os que falam amém para a gente, muitas vezes que puxam o nosso tapete, né? Mas que a gente faça, a questão da bolsa, inclusive pedir para a assessoria que está assistindo, que a gente possa fazer novamente a indicação das bolsas 100% para os funcionários. Ver os cursos que estão aí, que tem que ter um número de alunos e não tem, não atingiu, vamos dar bolsa. Curso de Direito, Arquitetura, Agronomia, Medicina Veterinária ou Medicina. Vamos prestigiar os nossos funcionários que escolheram a Unital como a sua aposentadoria, a sua vida. A professora, 30 anos. Se você falar de outra faculdade para ela, não sabe, ela só sabe falar da Unital. Ela ama a Unital. O departamento de odonto é referência no Brasil. O primeiro doutorado que a Unital teve foi no departamento de odontologia. Agora, ciência da saúde. Como que a gente não vai amar o departamento de odontologia? Boa parte da população de Taubaté, numa época muito rápida aqui, só sorria porque ia lá fazer prótese, obturação, cuidar dos dentes, porque a gente não tinha muito dentista na cidade. Era lá. Como que você não vai amar esse departamento? Esse departamento fez papel de poder público, né? 20 mil atendimentos, 20 mil taubatianos passaram por lá. Pode falar. Pode falar, professora. Semana passada eu recebi uma algumas dessas dentaduras aí, né? Porque minha especialidade é prótese. Prótese. E muitas delas, E atendemos até, assim, demandas reprimidas, porque além de 30 anos na universidade, eu trabalhei 32 anos na prefeitura. Então? Fui também coordenadora da saúde bucal na prefeitura durante 2 mandatos de prefeitos, não sendo colocados por prefeitos, mas sim pelo secretário de saúde. E, então, a minha interlocução entre prefeitura e universidade era muito grande, né? Então, eu atendia no posto, para você precisa de uma prótese, vamos lá, vou levar você, levava para a universidade. Então, porque a prefeitura não faz
próteses pequenas, né? Só próteses completas, né? Dentaduras. Mas mesmo assim, os pacientes de dentadura, quantas vezes liga lá para o posto central ali, né? Da prefeitura? Manda os pacientes de prótese total que estão na fila, que a gente precisa de paciente e tem vagas. Então, assim, é importante dizer essa relação entre a universidade e a prefeitura, né? Existe muito. Mas eu queria só aproveitar, Lógico, professor. O doutor. Fique à vontade. Doutor, não. Não, professora, a senhora é doutora. Eu não cheguei nesse patamar ainda. Desculpa. Então, com relação a ouvir alunos, né? Eu estou, como o professor Marstelli disse, 40 horas dentro do departamento, ouvindo alunos. Minha sala tem até uma janelinha para o corredor, que eu já falei que é o guichê de informações, porque eles passam ali, né, e vêm falar comigo. Mas a professora Nara recebeu os alunos, todos os alunos, ela foi até os alunos, todos os alunos, o senhor deve saber disso, do internato, para ouvir deles, isso foi muito importante, ouvir deles o que eles achavam dessa nota 2, né? Por quê? Qual o motivo? Muito foi ouvido, muito foi falado, muito foi captado dessas falas dos alunos, sim, para que direcionassem nosso trabalho, né? Hoje, com relação à nota 2, nós temos uma comissão de professores em todas as áreas da medicina, pedagogos, psicólogo, para tratar dessa questão da nota 2, né? Como trabalhar com esses alunos e com essa situação, né? A professora Nara veio recepcionar todos os calouros, né? De todos os campi, de Taubaté, claro, também. Então, assim, a fala com o reitor existe, o caminho, né, de conversa existe. Quero agradecer, então, a todos que nos acompanharam. Passamos o momento da palavra dos munícipes, mas não teve nenhuma inscrição, nem pela internet também. Agradecemos a todos vocês. O professor quer fazer suas conclusões? Não? Então, agradeço aqui a composição da mesa, a Universidade de Taubaté, os alunos que estiveram presentes. Vou enviar um documento para a universidade solicitando a questão, professora Eli, dos investimentos no departamento nos próximos 6 meses, né? E muito preocupado, sempre, professora Eli, a senhora sabe disso, uma das emendas dos projetos de recuperação de crédito, não sei se a senhora deve saber disso, a emenda, professores, que 50% do arrecadado nos programas de recuperação de crédito, a emenda é minha, que ficasse em investimento na universidade. A minha, desde o primeiro programa de recuperação de crédito dele, lá em 2013, quando entrei aqui, com o professor Zé Rui, sempre garanti, dentro dos programas de recuperação de créditos dos alunos que devem para a universidade, que 50% arrecadado ficasse para os investimentos nos departamentos da Universidade de Taubaté, garantindo em lei. Sim, conte comigo, professora, porque e aí quero parabenizar a universidade, na pessoa do professor José Rui, na pessoa da professora Nara, que envia a esta casa mensalmente a questão dos investimentos. Vinham para nós um escrito dentro do programa, o que estava sendo comprado, quais equipamentos, os laboratórios, os reagentes, tudo que vinha para a gente, né? Eu acho que é bom a gente acompanhar isso, porque os programas de recuperação de crédito são alunos e ex-alunos que devem para a universidade e que essa casa aprovam isenção de multas e juros. Dentro desse programa, o que será investido, né? E os outros 50% nós colocamos investimento nos profissionais. No caso, a professora Nara, à época, conversou conosco, nós colocamos os profissionais, porque é importante pagar o vale alimentação em dia, é importante dar essas bonificações. Então, é muito importante o papel, por isso que a gente conhece a Unital, e eu fiz questão sempre de colocar isso dentro dos programas de recuperação de crédito, para que a gente pudesse ter a dimensão de o que está sendo investido na universidade, para a gente poder visualizar. E a Unital mandava para a gente. Eu quero aqui agradecer a presença dos professores, contem comigo. Professora, 32 anos de prefeitura, né? 30 anos de Unital. Deus abençoe a senhora sempre, viu? Sabe o que está falando de saúde pública, conhece muito. Professor, muito obrigado pela gentileza do senhor. E olha, ele trouxe uma colinha ali, viu, gente? E ó,
tudo que vocês estão pedindo, eu vou pedir inclusive a relação desse documento, porque eu gostaria de ter acesso. Inclusive, Douglas, esse programa, né, até é uma comissão permanente de avaliação, né, a CPA, que faz essa consulta aos alunos, professores e servidores que avaliam a infraestrutura da universidade. Num segundo momento, os alunos avaliam os seus professores, né, todos eles, e é uma busca incessante que os alunos participem. Nem todos participem. Qual é o índice de participação que a gente viu? Acho que 40%, não, nem isso, acho que é 27% dos alunos participam. Olha que triste. Né? E esse também é uma recomendação do Ministério da Educação, que se faça, é importante, quando o Conselho Estadual de Educação vem para nos avaliar, né, porque ele nos avalia frequentemente, ele quer conversar com a CPA, ele quer ver todas essas avaliações, e os alunos não participam muito. A gente pede, vai em sala, né? Recentemente teve um aluno que falou para mim assim, professora, quando tiver a CPA, vai na sala de aula, professora, e fica com a gente lá. 5 minutos a gente perde de aula para a gente fazer, porque é no celular, rapidinho, né? Então eu falei, eu vou fazer isso. Vamos ver se é importante aumentar esse índice de avaliação, né? Porque a gente vai saber onde estão os problemas, né? Para poder solucionar. E o importante, olha o roteiro dessa avaliação. Essa avaliação vai, né? Então, é anônima, o aluno pode falar o que ele quiser, né? Então, é anônima, isso vai para a CPA, ela compila todas as informações, devolve para o diretor. Recentemente nós fizemos a avaliação de todos esses, por isso ele está aí com o papel, de todas essas demandas, né? E aí o diretor, que é conhecedor daquele departamento, ele avalia. Isso tem que ser imediato, isso é a médio prazo, isso é longo prazo. Isso é encaminhado para a reitoria, que toma suas medidas, né? Até porque não tem recurso para tudo, então tem que ver o que é urgente, né? Então, é um mecanismo que funciona muito. A secretária falava, o cobertor é curto e o corpo é longo, então tem que ver onde vai se cobrir, né? Exatamente. Mas contem comigo, o que precisarem. Professor, muito obrigado pela gentileza, desejo sucesso para o senhor no departamento, aos alunos de medicina também desejo sucesso, contem comigo. Professora, fico feliz a senhora estar à frente aí dessas avaliações, acho que é importante. E eu gostaria muito de receber uma cópia desse documento, porque é uma forma da gente também contribuir com os alunos e mostrar aí para a comunidade a importância. E prefeito, invista em saúde primária. Não dá para a gente ficar cuidando de paciente no hospital, né? O Estratégia de Saúde da Família vai buscar realmente recursos. O secretário de Saúde, Dr. Guilherme, é maravilhoso, um ser humano espetacular, desejo sucesso para ele, mas a gente precisa investir em saúde primária. Senão o paciente descompensado, diabetes, hipertensão, vai parar lá na UPA, depois vai parar lá no HMUT, vai ocupar leito, e a gente tem esses mecanismos de resolver esse problema, né? O prefeito é jovem, tem uma cabeça jovem, eu espero de verdade que nessa nova eleição de reitor leve em consideração isso, né? Porque a gente precisa de uma reitoria antenada ao município de Taubaté. A Unital é de todos nós, mas ela principalmente é da população de Taubaté, porque parte dos seus prédios foram desapropriados para que a gente pudesse ter Unital, né? Criou-se Dr. Zé Alves, maravilhoso, um grande abraço para o senhor, um ser humano espetacular, que até me sinto honrado que ele falou, Carbone, eu acompanho você, viu? Acompanho o seu trabalho, antenadíssimo, Dr. Zé Alves. E eles que idealizaram toda essa estrutura anos atrás, né? E a gente tem que continuar um legado de pessoas que foram pessoas de vanguarda nessa cidade. E eu tenho certeza que à frente da universidade, professora, faça os concursos públicos necessários, componha essa... inclusive parece que está tendo um concurso público agora, está aberto para o Departamento de Ciências, né, do Instituto de Biológicas, né? Está aberto o concurso para vários cargos, que façam e vão lá conhecer a Unital. E volte a bolsa para os funcionários, que eu acho que é importante. Agradeço a você que nos acompanhou, vai nos acompanhar, e ficamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos e um bom resto aí de tarde. Muito obrigado.
Música